Muito bom dia, nação! Bora para mais um vídeo aqui no nosso canal e vamos trazer para vocês as últimas notícias do Mengão logo pela manhã, levando para você notícias do Mengão. Então, já quero que você já chegue deixando o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações se você ainda não ativou, para receber todas as notícias do Mengão aí no seu celular, no seu computador. Vamos reagir agora às notícias do Flamengo, o Flamengo que apresentou o lateral Varela. O Varela já pode estrear pelo Flamengo e o Flamengo vai fazer a partida contra o Atlético Paranaense pelo Campeonato Brasileiro e logo em seguida vai fazer com o mesmo adversário pela Copa do Brasil. Então o Flamengo nessa partida pelo Campeonato Brasileiro deve entrar em campo com um time mesclado, um time alternativo para depois colocar toda a força na Copa do Brasil. E nós vamos reagir aqui os comentaristas falando sobre isso e também sobre o adversário do Flamengo na Libertadores, que é o Vélez. O Flamengo já está classificado para a semifinal e agora vai fazer a semifinal contra o Vélez. No outro lado, a chave é o Palmeiras contra o Atlético Paranaense. Então bora reagir a esse vídeo. Os créditos desse vídeo eu deixo ao canal da ESPN Brasil, com o link na descrição como créditos. Vamos para mais notícias do Mengão no nosso canal. O Flamengo, por lá, a quinta-feira foi de apresentação do lateral direito uruguaio Varela. O repórter Pedro Henrique Torre acompanhou e traz os detalhes. Vai, Pedro! Onze dias depois do anúncio oficial, Varela entra na sala de imprensa do Ninho do Urubu. Enfim, a apresentação como jogador do Flamengo parece já ambientado. Há um motivo. O novo camisa 2 foi abraçado pelo compatriota que veste a 14 e juntos sonham com a Libertadores e o Catar em novembro. Varela e Arrascaeta se conhecem desde o sub-20 do Uruguai e seguem juntos no profissional, na Celeste e agora no Flamengo, onde o lateral já recebeu dicas valiosas do amigo. Bueno, sí, a Georgian lo conozco hace ya 10 años. Desde la sub-20 empezamos en el sudamericano en Argentina y ya tenemos una relación grande, son años jugando juntos. Después nos tocó en la mayor también poder jugar juntos y bueno, se dio esta chance de venir al Flamengo y verlo crecer como ha crecido acá. La verdad me llena de orgullo por él, se lo merece, es un gran jugador, una gran persona. Y la verdad que ver cómo lo idolatran acá los hinchas de Flamengo es muy importante. O lateral estava no Dínamo de Moscou e acionou a cláusula da FIFA que permite a suspensão do contrato dos jogadores que atuam na Rússia por 1 ano. Como o vínculo com os russos chega ao fim em meados de 2023, ele deve permanecer no Flamengo até 2025. Aos 29 anos, ele traz a bagagem de seleção e de quem atuou em grandes clubes europeus, como o Manchester United, mas está longe de dar a famosa carteirada na briga por posição com Rodinei e Mateuzinho. Todos los jugadores que están acá creo que se merecen jugar, no hay ni titulares ni suplentes, el equipo es muy bueno y eso ayuda a que el que viene se le haga más fácil jugar y espero que para mí sea lo mismo. La verdad me han demostrado el apoyo de todos los jugadores al venir acá desde el primer día. Y bueno, esas son las expectativas, ponerme la camiseta cuanto antes y rendirle al equipo. Varela e o volante chileno Pulgar podem ser relacionados pela primeira vez neste fim de semana, contra o Atlético Paranaense. A fartura de Dorival para brigar nas 3 frentes não para de aumentar. Sport Center de volta nesta reta final para falar de Flamengo. Olha aí, ó, o Guilhermo Varela, uruguaio, 29 anos, apresentado hoje. Em 2022 foram 29 jogos, 70,3 minutos por jogo, 2 assistências, lateral direito, último clube Dínamo de Moscou e algumas curiosidades
do novo jogador do Flamengo aí. Pedro Henrique Torre acompanhou tudo e vai trazer mais informações pra gente, mais detalhes deste reforço chegando ao Flamengo. Aliás, hein, Pedro, a turma aí da loja, nos últimos tempos, o cara que fica estampando os nomes está tendo muito trabalho, porque toda semana chega alguém novo neste Flamengo, né? Bem-vindo mais uma vez aqui ao Sport Center. Um beijo pra você. Tudo bem, Glaucia? Um beijo pra você, boa tarde a todos os amigos aí do Sport Center. Não para de chegar, né? Então toda hora alguém tem um número novo aqui para estampar, um nome novo, toda hora. Mas que tem feito muito sucesso aqui sempre, geralmente a Arrascaeta, Gabigol sai bastante também. De vez em quando falta até número 1, número 4 da 14, camisa do Arrascaeta, número 9 do Gabigol. É o que falta aqui na loja do Flamengo, faz muito sucesso. Mas chegou há já 10 dias, né? Que na verdade chegou o Varela, lateral direito do Flamengo, uruguaio, 29 anos, passagem pelo futebol europeu, estava no Dínamo de Moscou, ativou aquela cláusula da guerra que tem chamado lá dos países que estão em guerra, Rússia, enfim, Ucrânia e tudo mais. Pode suspender o contrato por 1 ano, mas ele tinha ainda 1 ano de contrato com o Dínamo, ou seja, ficaria livre após o fim do contrato. Os russos até ficaram bastante chateados, a questão da documentação deram uma segurada e tudo mais. Ele fica por empréstimo oficialmente até o fim, até meados de 2023, depois vai ficar até fim de 2025 no Flamengo, já tem um acerto para isso e tudo mais. Chegou hoje, vestiu a camisa 2 oficialmente, foi apresentado hoje, na verdade, já está treinando há cerca de 10 dias no Ninho do Urubu, está regularizado, sem nenhum tipo de problema. Grande amigo do Arrascaeta, conhece desde a base do Uruguai, desde o Sub-20, falou um pouco sobre isso. Da expectativa também, sonha em estar no Catar, quer estar atuando para continuar sendo convocado pela seleção do Uruguai. Então a gente agora ouve um pouco o que disse esse novo lateral direito do Flamengo, Guilherme Varela, que vai ter concorrência. Mateuzinho e Rodinei também estão na briga ali pela posição que hoje tem. É o Rodinei. Vamos ouvir. Todos os jogadores que estão acá creo que se merecen jugar, no hay ni titulares ni suplentes, el equipo es muy bueno y eso ayuda a que el que viene se le haga más fácil jugar y espero que para mí sea lo mismo. La verdad me han demostrado el apoyo de todos los jugadores al venir acá desde el primer día y bueno, esas son las expectativas, ponerme la camiseta cuanto antes y rendirle al equipo. Tá, então, né, Glaucia, o Varela falando um pouquinho sobre disputa de vaga com o Mateuzinho, com o Rodinei, que hoje é o dono da posição ali, o avião dito pelo Vidal, já virou bem amigo do Vidal, sai em rede social toda hora também o Rodinei, com aquele carisma dele. Mas o Varela chega agora, enfim, para ser um nome muito cotado até por muita gente, para ser futuramente um titular do Flamengo ali na lateral direito, jogador com muita experiência internacional, inclusive tem possibilidade de ser relacionado já para o jogo de domingo contra o Atlético Paranaense. Ele e o Pulgar também foi apresentado, o volante chileno, na última semana. Então são possibilidades aí para o Dorival Júnior. O elenco se reapresentou na manhã dessa quinta-feira, bem chuvosa aqui no Rio de Janeiro. Então o elenco treinou pela manhã. E aí tem a possibilidade de que Davi Luiz e Thiago Maia integrem esse time aí do domingo, porque eles estão suspensos da partida da Copa do Brasil lá no meio de semana contra o Atlético Paranaense também, na Arena da Baixada. Então vamos ver o que o Dorival vai aprontar para esse domingo aí. Sobre Oscar, o Marcos Braz, logo depois da coletiva ali, ele falou que não poderia atender a imprensa porque ele tinha um call, ou seja, uma reunião ali internacional. Ele ia falar, uma reunião por vídeo, enfim, uma reunião por voz e tudo mais com alguém. Ele não disse quem. Perguntaram lá, vai ser em mandarim essa reunião, Marcos Braz, com os chineses lá? Aí ele só deu um sorriso assim e saiu para dentro do CT rubro-negro. Então a gente fica na expectativa aí se essa documentação do Xangai vai sair ou não vai sair. Tá ficando complicado, segunda-feira se encerra a janela e até agora nada. Glaucia. Boa, antes de passar aqui para os nossos comentaristas para falar também do Varela, o Pedro já lembrou, fim de semana Campeonato Brasileiro com o Atlético Paranaense, meio de semana tem Copa do Brasil, Atlético Paranaense de novo, e ontem o Flamengo conheceu o seu adversário de Libertadores de semifinal. Como é que chegou aí este Vélez como adversário, Pedro? Como é que foi recebido este confronto por aí?
Verdade, falei tanto, acabei atropelando a questão do Vélez, né? O Vélez aqui, todo mundo se lembra muito do Vélez quando se fala a questão de 95. Aquele sururu catiripapo que saiu lá no Parque do Sabiá, Supercopa dos Campeões, época de Romário, Edmundo. O Edmundo levou um soco do Zandoná, lateral na época lá, e virou até questão de provocação mútua entre Vélez e Flamengo, questão de faixa mesmo, de torcedores na arquibancada. Se encontraram recentemente na Libertadores em 2020. O Flamengo até tinha uma faixa que ia levar do Romário dando uma voadora em um jogador do Vélez, mas aí o GEP aqui no Rio de Janeiro, o BEP no caso, batalhão especial aqui, mandou retirar, enfim, a pedido da Conmebol também. Então foi retirado. Então tem esse climinha ali entre os dois times, já tem um passado. Então vai ser um reencontro aí bem animado de se observar muito em breve. 31 de agosto, o primeiro confronto na Argentina. Pedro, eu gostei como você definiu o bochicho entre os dois aí, o sururu, como é que é pra gente anotar e usar? Um sururu e um catiripapo, que a gente fala muito aqui no Rio. Muito bom, gostei. E assim eu peço desculpa, desculpa não. Eu me despeço do Pedro Henrique Torre. Anota aí, Renato, que nós vamos usar o sururu e catiripapo aqui no nosso Sport Center. Beijo ao Pedro, que trouxe todas as informações de Flamengo, relembrando este confronto que nós vamos ter mais uma vez na Libertadores com o Vélez, mas também agora a apresentação de Varela. Chega para ser titular, vai brigar por posição? Como é que vocês veem? Hoje o time está muito bem encaixado, muito obrigado. Falei do Vidal e falei do Cebolinha, vale o mesmo pro Varela. Chega, amigão, senta aí, espera a sua oportunidade. Se for bem, ganha posição. Eu acho que o Vidal e o Cebolinha são até uns jogadores, vamos dizer assim, de um nível até maior. A gente já analisou o Varela, acho que o grande ponto positivo dele é que ele é um lateral mais equilibrado. Ele defende e ataca com mais equilíbrio. Hoje o Rodinei tem jogado muito bem. Ele e o Mateuzinho tem uma característica mais ofensiva. Então acho que a curto prazo joga quem tá jogando. O Rodinei tá muito bem, o Mateuzinho é o segundo. Vamos ver se o Varela vai ganhar a oportunidade. E falando do Vélez, treinador novo, Medina, que passou pelo Inter, conseguiu encaixar muito bem o jogo lá. Um time muito jovem do Vélez, um time muito competitivo. Tem o Gomes, o zagueiro pela esquerda, que é muito bom. Maximiliano no meio também, muito bom jogador. Cresceu ao longo da Libertadores, né? Exatamente. Não começou muito bem a Libertadores. Tem um time muito interessante e principalmente jovem. Tem muitos jogadores legais de ver, assim. Inclusive, quando eu falo desses jogadores, a própria torcida do Flamengo fala: vamos trazer para substituir esse. Os caras estão mal acostumados, né? Quer trazer todo mundo. Então, é um time com muitos jovens. Chegando mais perto, a gente vai analisar mais a fundo, que eu já acompanhei bastante o Vélez, acompanho por conta do Campeonato Argentino aqui no ESPN. O Vélez chama atenção porque na primeira fase, na fase de grupos, fazia uma campanha para nem classificar e classificou e tirou o River. Foi evoluindo. E aí, Capita, essa chegada do Varela, não dá para tirar o lugar do avião por hora. Ainda não. Glaucio, acho que o Flamengo atua muito forte nas contratações, reforça o seu elenco, cria competição dentro do grupo também. Isso é muito importante para um time que almeja várias competições, né? Então o Flamengo hoje não tem os 11 titulares, ou se tem também, em muitos momentos usa jogadores alternativos. Então é competição de elenco, faz muito bem o Flamengo com relação a isso, traz um jogador com 29 anos, com experiência internacional, passagem por seleção, mas concordo plenamente com o Renato, né? O momento hoje é do Rodinei, o Flamengo tem o Mateuzinho também, que quando entra muito bem. Ele vem para buscar o seu espaço e para disputar a posição. E que janela fortíssima faz o Flamengo, né, gente? O time já foi se encaixando na mão do Dorival. De repente faz uma janela tão forte como essa. O Pedro trouxe que questionaram o Braz mais uma vez do Oscar. Ele só soltou que tinha uma reunião internacional para fazer. Pode ser que ainda pinte, até dia 15, né? Que tem o prazo. E o respeito dos jogadores que chegam também, né, Glaucio? Pois é. E você vê o Cebolinha chegando, o Vidal, mas eles entendem a força desse elenco, né? Então ele vem como o Renato fez aqui, chega com os pezinhos no chão, entendendo o momento. Isso foi uma construção, né? O Flamengo foi construído para chegar nesse momento e as movimentações são muito interessantes, sim. Diga lá, Renato, dessa janela. A janela é muito forte, principalmente ali com o Cebolinha e com o Vidal. Chegam dois jogadores que realmente
chegam para ser titular e hoje não são titulares porque quem está jogando está respondendo muito bem, o que fala muito do que o Fábio falou agora há pouco, de competição dentro do elenco. Essa competição é importante, ninguém se mata, ninguém se odeia, nada, mas é normal. Quando você tem um reserva muito bom, você trabalha muito mais ligeiro, você tá olhando pro retrovisor, se você não jogar bem, o Vidal vem, joga bem e tchau pra você. A mesma coisa ali no lado do Cebolinha. E agora o Oscar, que veio até me perguntar esses dias no Twitter, pô, o que você acha? E eu até falei, para 3 meses eu acho que vale tão a pena, 4 meses, porque é um jogador que chega num mercado onde se joga menos, onde a intensidade de jogo é menor, e teoricamente quando ele começar a pegar no tranco, começar a pegar o jeito de se adaptar, aí tem que ir embora. Só que muita gente argumentou uma coisa que é verdade. É um primeiro passo, você traz, continua negociando, outras pessoas falam, e aí eu também concordo muito, que os chineses não querem liberar, porque depois tem medo de o Oscar não querer voltar, porque vai estar aqui, vai estar bem, vai estar brigando. E assim, tirando todo esse imbróglio, já falei mais de uma vez, é um jogador acima da média, jogador que está na China porque quer, porque tem capacidade para jogar em grandes equipes da Europa, tem qualidade para isso, é uma escolha, quem sou eu para falar para onde um tem que ir, para outro tem que ir lá, enfim, não entro nesse assunto, mas é um jogador que realmente chega e joga o elenco mais pra cima ainda. Pra onde vai parar esse Flamengo aí? O Flamengo aí brigando no Brasileiro, tem Copa do Brasil, Libertadores. A impressão que eu tenho é que, lógico, tá tudo muito azeitadinho ali do Dorival, mas mais adiante ele também vai poder começar a montar os seus times alternativos, se é que a gente pode dizer desse modo, com esse timaço que o Flamengo tem no banco também, então ele vai começar a mexer nas suas peças. Libertadores? Então é isso aí, pessoal. Então as notícias no Mengão estão aí. Eu quero desejar a você um bom dia, você que está aí acompanhando o nosso canal. Se inscreva, ativa o sino das notificações e não se esqueça de deixar o seu like. O seu like é muito importante para apoiar o nosso canal. E deixe seu palpite para a partida entre Flamengo e Atlético Paranaense pelo Campeonato Brasileiro. Nos vemos daqui a pouquinho no próximo vídeo.